Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Estamos muito felizes hoje para puxar uma conversa sobre inovação. Hoje a gente está discutindo uma pauta super importante que é desmistificar a inovação com duas pessoas que são fantásticas para puxar esse tema. Quero trazer aqui para a mesa, né, para conversar comigo, Fernando Paulo Martins, diretor executivo da CIG. Seja bem-vindo, Boa Fernando. tarde, Day. É um prazer estar aqui com você, com o nosso outro colega aqui, o Rogers. E é claro, Rogers, né? Rogers Pereira, diretor executivo do Joinvale, também um prazer enorme estar com você hoje. Prazer é todo meu, Deia. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui discutindo inovação com você, com o Fernando. Vai ser um papo ótimo, eu tenho certeza. Que bom. Gente, a gente está nessa mesa aqui para falar um pouco sobre inovação e principalmente para desmistificar a inovação, Uhum. né? Estamos em Joinville, uma cidade inovadora por natureza, né? Nasce do berço do empreendedorismo, mas que às vezes parece que inovação é uma coisa tão complexa, tão gigantesca, e que as empresas no dia a dia podem estar inovando, mas nem sabem que estão porque colocaram inovação num pedestal. Qual que é a opinião de vocês que estão aí se relacionando com as empresas, né? Daí já vou puxar o Fernando aí para trazer essa pergunta para ele. Quando você fala de inovação para as empresas, como que tu percebe isso? É uma questão distante, é uma questão próxima? Me traz um pouquinho da tua visão, Fernando. Olha, Day, assim, eu acho que quando a minha percepção é que quando você fala de inovação, você está falando também de investimento. E aí, quando você une essa palavra de investimento para uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, você acaba trazendo um mito de que para inovar, para criar algo novo, você tem que investir tanto quanto o tamanho daquela inovação. Muitas vezes pensa-se que uma inovação pequena exige um investimento grande, né? E isso acabou criando uma nuvem sobre o tema da inovação que eu acho que é uma das nossas missões aqui nesse podcast, quando a gente se propõe a discutir inovação, é você fazer com que essa nuvem se dissipe, para que ela desapareça e para que não seja um tema difícil de ser Uhum. consumido. A inovação, ela nunca deveria ter sido um tema considerado como difícil, como que exigisse investimento e que exigisse eh, muito emprego de tempo para que ela pudesse ser implementada nas empresas. Seja ela de qualquer tamanho, né? No pequeno, no médio e no grande, a inovação, eu sempre digo o seguinte, né? Que a partir do momento que uma empresa deixou de inovar, ela passa a correr o risco de se tornar obsoleta. Ela começa a marcar a data dela do enfraquecimento dela, porque é necessário, seja se a gente produz, seja relacionado a serviço ou a tecnologia, você parou de inovar, você para no tempo. E aí você abre a oportunidade para que ou um concorrente ganhe o teu mercado, ou venha outro desenvolver algo mais eficiente que aquilo que você produz ou que você faz. Então, a Excelente. inovação ela é importantíssima para todos os tamanhos de empresa e em todos os segmentos. Inovação está ligada à competitividade, né? É você estar olhando Diretamente. o mercado, olhando teu cliente para produzir novos produtos, para inovar teus processos, para Tá? revisitar o que você está fazendo. Então, para ser competitivo, precisa ser inovador. Roger, como é que você vê isso liderando, né, uma entidade importante aqui em Joinville, que fomenta inovação, fomenta empreendedorismo? Como que você vê essa pauta sendo discutida hoje aqui em Joinville, especificamente? Bom, acho que, como você disse no início, né, a inovação faz parte do DNA joinvilense, né? A gente tem um perfil de pessoas muito empreendedoras. O empreendedor é alguém que olha para um problema e enxerga uma oportunidade, né? E inovação é sobre você entregar soluções diferentes para os problemas, né? No momento que alguma solução ela se torna o status quo, é o jeito que todo mundo lida com aquilo ali, já não é mais inovação, né? A inovação ela pressupõe uma coisa nova, né? Um jeito novo de resolver um problema. Mas, como o Fernando falou, criou-se uma nuvem, por quê? Porque a inovação ela acabou sendo muito associada à aplicação de novas tecnologias
né? E ao desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, então as empresas criando áreas de pesquisa e desenvolvimento, né? Ah, quem trabalha com inovação é o cara lá de pesquisa, é o cara de produto. Ah, eu que sou aqui do administrativo, não me preocupo com inovação. Ah, eu que sou aqui do marketing, eu não estou pensando em inovação. Os caras que pensam em inovação são outros aqui dentro da empresa. E isso é uma bobagem, na verdade, né? Porque a inovação, como eu falei, ela trata de lidar com os problemas de um jeito diferente. E todo mundo tem a oportunidade de inovar. Né? Inovar não precisa ser caro, inovar não é algo só de grandes empresas, né? Inovar não é só sobre tecnologia. Então, eu acho que quando a gente discute inovação em Joinville, a gente discute ainda muito sobre essa ótica da inovação tecnológica, né? Da inovação dentro do âmbito, talvez, da grande empresa, né? Da inovação que a gente está falando da fronteira da tecnologia, do conhecimento. E acho que a gente precisa continuar olhando para isso. Claro. Somos bons nisso. Mas acho que o papo aqui hoje é para mostrar que não é também só sobre isso, né? Tem outros exemplos, outras coisas. Acho que esse é um dos tipos de inovação, né? É, Existem 10 tipos de inovação, né? Que vão desde a experiência do cliente, modelagem de negócio, que transcendem a tecnologia e produto. E aí, para começar essa provocação, eu quero fazer uma brincadeira com vocês que é quebrando mitos, tá? Vou lançar um mito e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Vocês já falaram um pouquinho, mas inovação é só tecnologia, Rogers? não, Explora um pouquinho mais isso aí. pô, definitivamente não, né? É, inovação, ela pode ser, como você já citou, uma melhoria no serviço, no modelo de negócio ou no processo. Vou dar um exemplo. Tem uma montadora de carros aqui da nossa região, né? Não posso dar o nome dela, mas acho que todo mundo conhece, uma montadora alemã, assim, muito boa e reconhecida, que trouxe os seus colaboradores para pensar em inovação e em melhorias de processo que pudessem gerar o quê? Mais economia ou pudessem gerar um adicional de receita. Essas pessoas começaram a pensar sobre um desafio que era o deslocamento, por exemplo, das peças para a borda da linha. E aí, ao olhar os roteiros que eram feitos, eles viram que tinham muitas rotas desnecessárias que eram feitas. Então, assim, aplicando um pouquinho de gerenciamento de restrições ali e algumas outras abordagens que não eram código, não é software, sabe? É só olhar para o problema de um jeito diferente, pegar, às vezes, um conhecimento que já existe, que estava sendo aplicado, sei lá, em engenharia de tráfego, por exemplo, né? E trazer para uma realidade ali da empresa. O que eles fizeram? Eles conseguiram otimizar muito a rota, né, dessa distribuição das peças, e isso reduziu o número de rebocadores, né, que eram esses rebocadores, no fluxo, né, das peças, aumentou a vida útil, porque se eles estão rodando menos agora, né, eles podem rodar durante mais tempo, né, e replicou essa inovação para outras plantas internacionais. Então, veja, esperava-se que, pô, não, esses engenheiros vão vir aqui e vão desenvolver uma solução, né, rocket science, assim, uma coisa envolvendo uma tecnologia. Não, gente, às vezes só um jeito diferente de fazer alguma coisa. Então, veja, é um exemplo de que inovação não tem a ver necessariamente só com tecnologia. Excelente ponto. Queria desconstruir outro mito, aí eu vou propor para o Fernando. Inovação é só para empresa grande? Não, muito, muito pelo contrário. Eu acho, e isso é um papel da CIG e da Join Valley também, e das outras entidades que trabalham com todos os tipos, tamanhos de empresa, nós temos que falar muito sobre isso. Inovação não é só para o grande. Eu digo que a inovação ela surgiu nos primórdios com o pequeno, porque nenhuma empresa nasceu grande. Nenhuma empresa Exatamente. nasceu grande. E para que tenha nascido uma empresa, foi necessário ter inovação. Então, partindo desse pressuposto de que a inovação ela surge com a ideia nova, para a empresa pequena. A inovação ela está centrada na empresa pequena. O que não existe no momento é o reconhecimento da inovação na empresa pequena, porque criou-se o mito e que a gente tem que quebrar esse mito, destruir ele, que é o grande que inova. Não, o pequeno ele inova todos os dias na forma, no tamanho, no local onde ele está inovando. Pensa num prestador de serviço em que a empresa é o empresário, Empresa, né? eu presa. Essa pessoa ela está inovando todos os dias, seja na rota que ela faz para atender, seja na forma como ela faz para atender, seja no preço que ela faz para atender. Então, sim, a inovação ela é feita, ela nasce no pequeno e ela é executada por todos, independente do tamanho da empresa, Daí. Ótimo, ótimo ponto. E se me permite, Daí, até tem Claro, fica à vontade. um outro exemplo assim de
que envolve as duas coisas. O que a gente falou primeiro, que não é só sobre tecnologia, né? Uhum. E que não é só sobre o grande, exatamente como o Fernando falou, né? Tem uma empresa aqui em Joinville, chama Convivas. O que eles fazem? Eles fazem risoto, né? Risoto, que é uma coisa que as pessoas gostam, né, de cozinhar, mas que dá trabalho, porque envolve muitas vezes vários ingredientes. Então você vai no mercado, você tem que comprar o arroz, tem que comprar lá o alho poró, você tem que comprar o caldo de legumes e um monte de coisas, as coisas acabam sobrando, né? Se você comprou, usou um pouquinho, o resto sobra, porque você não vai cozinhar de novo tão cedo. Enfim, o que que eles pensaram? Pô, deve ter um jeito melhor, né? Para as pessoas que gostam de risoto, mas não cozinham porque acham difícil. Viram nesse problema uma oportunidade. Criaram o quê? Risoto em pote, onde os ingredientes já são desidratados, misturados com arroz, misturado com tempero. Você compra numa dose para uma ou para duas pessoas, coloca água quente, em minutos ali você já tem o teu risoto sem ter que ir no mercado com uma lista de compra, né? Então você vê, é uma empresa pequena que está inovando um negócio que não é de tecnologia, né? Uhum. Mas que resolve uma dor real das pessoas, né? Então, assim, esse é um exemplo concreto. É um excelente exemplo isso. Eu sou cliente dessa empresa. Ah, que Eles legal. são associados da CIG, estão lá no nosso ambiente, participam dos nossos núcleos, são prestadores de serviços da casa. E o exemplo foi fantástico, Rogers. Ali, uma empresa pequena, feita por dois empresários, né? Uma pedagoga e um chefe de cozinha, que resolveram unir os seus conhecimentos e entregar aquele produto focado na proteína do cogumelo, de uma forma abordando, inclusive, de uma forma todos os ingredientes deles não têm conservantes. Então, ou seja, eles criaram um produto completamente disruptivo numa empresa extremamente pequena e delimitaram um segmento, um perfil de público a atender que demonstra claramente que o pequeno, sim, ele pode inovar. E quando você vê aquele pote tradicional de conserva com um risoto inteiro ali dentro, tu olha e fala assim, cara, eles resolveram um problema da minha vida, porque eu não tenho que comprar isso, às vezes, e mais, às vezes você manter dentro da tua casa a própria quantidade de ingredientes necessária para Sim. fazer isso. E ali você vai lá e compra a quantidade certa, o tamanho certo, com É, todos os ingredientes, fazendo com que você não tenha que ter uma gama de 10, 12 ingredientes na tua casa. sem Reduz desperdício, desperdício, né? Sem exatamente. desperdício. Exatamente isso. Então é fantástico assim o exemplo. Excelente exemplo. Eu queria trazer mais um mito. Inovar é caro. Não, Eu acho vou que te não. dizer, vou me permitir, não inovar é caro. É, Ótimo. Vou fazer um trocadilho com essa frase. Não inovar é muito mais caro do que inovar. Porque inovar é aquilo que eu digo assim, a sobrevivência das empresas ela está baseada no princípio da inovação. Eu diria que assim, hoje talvez um conselho até que eu dê para o empresário, no momento da entrevista, ele tem que entender o quão inovador é aquele colaborador. Uhum. E se aquele colaborador, Rogers, ele está disposto a inovar. Porque o colaborador que está a fim de entrar na tua empresa e manter ela igual a que você tem já, sem propor algo de novo, eu te diria, não contrata. Não contrata. Porque se essa pessoa não vier com ideias novas, com forma diferente de pensar, o que enriquece uma empresa, no sentido do capital humano, Uhum. são as ideias novas. É um novo olhar Essa para inquietação, né? a inquietação. A partir do momento que você não se pergunta mais, que você não se questiona mais da forma que você pode fazer ou daquilo que você está fazendo, eu acho que a gente começa um processo de retrocesso. Não, e é bem diferente de parar no tempo. Uhum. Eu diria que não inovar é retroceder e não ficar parado. Sim. Porque Porque, o resto está acelerando, né? O teu exatamente. concorrente está acelerando e você Não não está. existe ficar parado quando você Uhum. fala de inovação. Se você não está inovando, você está retrocedendo. Sim. Porque você está ficando para trás, você está evoluindo, você está deixando espaço para o concorrente, você está deixando outras empresas surgirem para solucionarem aquilo que você faz de outra forma, né? Então, quando surge um concorrente ou quando surge uma nova ideia, você tem que se perguntar o seguinte: em que momento eu parei de ser criativo? Em que momento eu parei de inovar? Em que momento eu deixei? O Rogers é um exemplo, né, sobre inovação. Meu amigo, eu acompanho o trabalho dele há muitos anos e sempre foi um cara inquieto. Independente
da quantidade de recursos que ele tinha na mão naquele determinado momento, mas o Rogers sempre foi alguém inquieto com o status quo, o termo que ele acabou de utilizar, né? Com as ferramentas que ele tinha naquele momento, esse era o comportamento dele. E eu acho que é esse comportamento inovador que é decisivo para o crescimento e para o desenvolvimento das nossas empresas. Ótimo. Eu vou puxar, Rogers, um termo que a gente tem fomentado bastante, que é o intraempreendedor, né? Que é esse olhar de inovação, esse olhar do novo, do inquieto, de buscar a inovação dentro da empresa que você está, porque você não precisa ser um empreendedor para aplicar isso, né? Fala um pouquinho sobre essa experiência, como o Join Valley também tem potencializado isso Claro. e a importância disso dentro das empresas. Com certeza. Daí, assim, ó, o intraempreendedorismo é uma forma das pessoas que são, como o Fernando falou, inquietas, né? Mas que não necessariamente têm aquela vontade de montar um negócio, né? Mas eles gostam de solucionar problemas, de olhar para dentro da empresa e encarar essas oportunidades ali como os problemas, na verdade, como uma oportunidade, né? De gerar algo novo, de criar uma solução. Então, acho que é uma coisa que as empresas precisam valorizar mais e instigar mais os seus colaboradores, né? A gente tem alguns exemplos notáveis na história aqui de Joinville. Para citar um, por exemplo, que já não está mais conosco, o Ditemar Lilly, que foi um profissional da Embraco, que faleceu alguns anos atrás. Ele chegou a ter 121 patentes, dentro das 1.500 patentes que a Embraco tinha. Ele e um outro colega da Embraco chegaram a responder por 11% de todas as patentes globais da Embraco, duas pessoas aqui de Joinville. Ele fez escola técnica Tupi, aqui, né, fez curso de mecânica na Tupi, e ele começou, teve uma passagem na história dele rápida pela Cavo, e logo depois foi trabalhar na manutenção da Embraco. E aí ele trabalhava na manutenção e eles gostavam o quê? De desmontar os compressores para ver como é que funcionava. E ele, em umas entrevistas, dizia, tipo, às vezes ele não conseguia montar de volta. Mas era aquela coisa da curiosidade, né, de entender como é que funciona e de pensar nas coisas, até que alguém viu e falou, cara, você não está no lugar certo. O negócio, tipo, não é necessariamente consertar ali, é criar e pensar em coisas novas. E aí colocou ele na área de produto. E aí foi onde ele se encontrou. Então, o empreendedor também precisa ver aonde que estão esses talentos inovadores dentro da empresa e dar abertura para essas pessoas inovar, né? Estimular que essas pessoas pensem em soluções novas. Foi o que aconteceu com o Ditimar. E foi um expoente de inovação. Ele personificava a inovação da Embraco, né, que lançava patentes e novos produtos o tempo todo. Era o compressor mais eficiente do mundo, né, feito aqui em Joinville para refrigeração. Então, acho que assim como ele, existem histórias de vários profissionais dentro das nossas empresas. Eu conheço uma pessoa que trabalha também na manutenção da Diclatex, aquela indústria têxtil, né? E ele estava me contando dos desafios que ele tem lá e de coisas assim. Pô, cara, tinha um teste que a gente precisava fazer e uma máquina para fazer esse teste era muito cara e só importada. E eu fui vendo ali como é que era, e fui pensando se não tinha jeito de fazer aqui, fui fazendo uns protótipos, negócio, e achou uma solução caseira, sabe, para fazer um teste que era muito difícil de fazer e só seria possível, entre aspas, né, importando essa máquina. Então, veja, além de não ser caro muitas vezes, gera uma economia, uma vantagem competitiva para o negócio. Então, eu acho que essas empresas precisam reconhecer esses talentos. A gente precisa dar visibilidade para essas histórias, né, Fernando? Sim. Precisa reconhecer quem está inovando e mostrar que todo mundo pode inovar. Né? Não é só quem está lá na área de produto, pensando em produto novo, né? É o colaborador que trabalha na manutenção, é a vendedora, por exemplo, que está lá atendendo numa loja, no comércio, por exemplo, né? E vai lá e faz uma experiência diferente para o cliente. Por exemplo, me permite também contar uma outra história. Eu vi o fundador da Reserva, ele contando uma história com um vendedor uma vez, sabendo que um cliente ele era muito fã de um time de futebol e que ele ia fazer lá o bar mitzvah dele daqui a algumas semanas. O que ele fez? Ele comprou a camiseta do time, ele tinha o contato dos jogadores daquele time, eu não vou me arriscar a dizer para não errar qual era o time, e conseguiu que os jogadores assinassem a camiseta e gravassem um depoimento para aquele cliente. Do ponto de vista econômico, aquilo não fazia sentido. O esforço que aquele vendedor desprendeu para surpreender aquele cliente, do ponto de vista econômico, você vai dizer, pô, mas não faz muito sentido. Mas, cara, aquela história reverberou de um jeito. Aquele cliente ali ia contar aquilo o resto da vida. Quando ele recebeu aquele presente da Reserva assinado ali, com depoimento,
aquela família nunca ia comprar outra roupa que não fosse da reserva. Entende? Uhum. Então, assim, olha a inovação que aquele vendedor trouxe, né, para trazer uma experiência nova para aquele E a cliente. inovação, Roger, nesse caso específico, ela vem da inquietude no objetivo de atender bem o cliente. É isso. Então, ou seja, eu volto na palavra da inquietude, né? O ser humano, aquele que está desenvolvendo a sua atividade, seja em qualquer posto de uma empresa, ou seja, sendo a própria empresa, ele tem que se mostrar inquieto todos os momentos para atender o objetivo dele. Que nesse caso que tu acabou de mencionar, é do excelente atendimento, da satisfação do cliente. Ou seja, Uhum. como é que eu vou continuar, como é que eu vou fazer a venda de uma simples camiseta, mas de uma forma que eu consiga emocionar e tocar o cliente? Foi o que ele fez. Ele continuou vendendo a camiseta. Ele não fez uma camiseta nova, ele não é outro Uhum. tecido, não é nada disso. Não tem nada de diferente no produto dele. Mas o diferente está na forma em que ele aborda e que ele atende o cliente dele. É Então, uma ou nova seja, experiência, é a né? nova experiência. Eu acho que Exato. a nova experiência, né, ela tá. Porque a experiência, eu vou me permitir abrir um pouquinho esse tema também da Sim, experiência. Cada vez mais a gente tem falado sobre isso, sim, com né? certeza. A experiência, ela hoje todo o consumo está baseado na experiência, naquilo que você vive com a marca ou com a empresa ou com o produto. Então, a gente precisa trazer também para a área de inovação, eu acho que já existe, mas a gente tem que dar luz a isso também, que a experiência que seja vivida, ela seja baseada na inovação, né? Porque ninguém vai ficar vivenciando, ninguém vai ter experiência com aquilo que já conhece e com aquilo que já consome há 10 anos. Eu posso adorar o mesmo chocolate, eu posso comer aquele chocolate, e eu vou citar um exemplo aqui, né? É, prestígio. Eu aprendi a comer prestígio por conta da minha mãe. É um chocolate predileto dela. Ou seja, se eu quiser agradar a minha mãe, eu vou levar uma barrinha de prestígio para casa e ela vai ser a pessoa mais feliz. Só que se você for hoje no ponto de venda, você já percebeu a variedade de prestígio que Ah, sim. existe hoje? Aham. Uhum. Tu tem o dark, você tem o O branco. branco, o coco queimado, ou seja, continua sendo um prestígio. Mas de que forma que eu vou atender o meu cliente, mas eu vou trazer uma experiência nova para o meu cliente? Isso é inovação. Sim, Não deixou de ser prestígio, sim. só que é um outro prestígio. E o cliente ele precisa disso, porque o cliente, por mais que ele goste, pode ser que chegue uma hora que ele canse. A minha mãe não cansou ainda, ela ainda prefere o tradicional. Mas eu já sou uma geração nova e que herdei esse Aham. gosto, eu já experimento os outros. Sim. Então, assim, com facilidade eu mudo para um outro produto, o mesmo produto, que se apresenta de uma forma diferente. Né? E Isso, trabalhar essa jornada do consumidor sobre a ótica da experiência é inovação no quesito experiência também. exato. E acho que um ponto bem interessante que vocês trouxeram, o quanto isso também está ligado às emoções, né? Porque a experiência ela tem ela aterriza na emoção, né? A emoção que você tem quando você vive aquilo é que vai te trazer uma boa ou má experiência. Despertar essa emoção é o papel da inovação. O que que eu vou fazer para gerar uma emoção diferente no meu consumidor? Então, acho que a gente já abriu várias coisas bem legais, ó, ampliando a visão do que é inovação, né? Saímos do produto, saímos da tecnologia, fomos para a experiência, fomos para a gastronomia. E aí eu quero reforçar um pouco com você, Fernando, o papel da CIG nisso. Assim, eu acho que a gente trouxe alguns exemplos de empresas que são associadas da CIG, inclusive, né? Então, traz para nós um pouquinho como a CIG tem esse papel, tem trabalhado esse papel de incentivar a inovação nas empresas e fortalecer, né, as empresas aqui de Joinville. Um dos pilares da CIG é os seus 114 anos. 114 anos. Ninguém tem 114 anos se não inovar. Uhum. Então, ou seja, nós não somos antigos. Nós não somos uma entidade antiga, uma entidade velha. Não. Nós temos 114 anos porque a inovação faz parte do DNA da CIG desde sempre. Desde quando, 7 anos depois que iniciou a colonização aqui em Joinville, minto, não, 7 anos não, um pouco depois, mas logo quando a chegada dos alemães aqui em Joinville, se iniciou o associativismo através da criação
da ACIG, lá ainda da família do primeiro, como a Marge ainda hoje falou no evento hoje pela manhã, que o trisavô dela criou a ACIG nas reuniões de domingo à tarde que ele fazia na casa dele e que ele resolveu tomar a decisão de falar, não dá mais para ser nos domingos à tarde na minha casa, precisa ser oficial, precisa ser, a gente precisa criar essa associação aqui em Joinville, e foi aí que nasce a ACIG. Então, ou seja, inovação está desde aquela época, né? Ela está no DNA da CIG. Nós temos que jogar luz, repito essa frase, jogar luz em cima do termo da inovação para que aquilo que as empresas de Joinville fazem, produzem e entregam para a comunidade joinvilense, a nacional e a internacional, porque nós somos aqui um polo internacional Sim. de produção e serviço, para que a gente consiga mostrar o quão inovador as nossas empresas são, né? Como elas conseguem diariamente, o empresário e o colaborador dessas empresas acordam todas as manhãs e sabem que ao ir para o trabalho eles precisam inovar, precisam fazer diferente, e esse eu acho que é um dos pilares do sucesso das nossas empresas da região. Com relação ainda à CIG, quando eu me reporto a essa entidade de 114 anos de idade, ela sempre procurou inovar, procurou reunir os empresários de forma diferente, de forma estratégica, de forma organizada para promover a inovação dentro dos mercados onde essas empresas atuam, seja para o grande, para o médio e para o pequeno. Ótimo. E eu gosto de trazer um ponto também que a CIG tem essa força do associativismo, e aí conectando com o Join Valley também, essa união de múltiplas pessoas discutindo problemas, buscando soluções, né? Promovendo através, né, dos mentores, voluntários lá no Join Valley, nos programas, a inovação, a solução. Então, Roger, fala um pouquinho mais sobre como o ecossistema também contribui para esse espírito inovador na cidade. Claro, o Joinville, assim como a CIG, e junto com outras instituições aqui da nossa cidade, fazem parte do que a gente chama de ecossistema local de inovação, né? Esse ecossistema local de inovação é porque existem diferentes hélices, né? A gente tem desde o poder público, do governo, a gente tem a academia que forma os talentos, que desenvolve pesquisa científica, a gente tem as empresas, né, que solucionam os problemas dos consumidores, da sociedade, né, que movimentam, né, esse ecossistema de inovação. A gente tem as associações da sociedade civil organizada, né? Associações, sejam elas empresariais, ou associações como o Join Valley, por exemplo, de promoção do empreendedorismo. Então, são diferentes atores que interagem nesse ecossistema, como a gente fala. E ecossistema por quê? Porque existe uma interdependência entre esses atores, né? E todos eles cooperam, então, para quê? Para que a gente tenha cada vez mais inovação. Inovação em todos esses sentidos que a gente discutiu aqui hoje, não só na inovação tecnológica, né? Mas para que as nossas empresas aqui, desde o pequeno empreendedor ao médio, né? Que eles sejam empresas inovadoras, que o cara que tem a pizzaria dele lá pense, cara, como é que eu vou surpreender o meu cliente? Como é que eu vou empreender? Né? Que o barbeiro, que o pequeno comerciante, né? Que a gente seja uma empresa, um lugar, uma cidade, um ecossistema de pessoas que estão, como o Fernando falou, todos os dias preocupadas em fazer alguma coisa de um jeito diferente, para inovar, né? Então, o papel do Join Valley é ajudar os empreendedores que têm esse perfil inovador. Claro que o Join Valley, no seu core do seu negócio, na sua essência, tem um olhar para aqueles negócios que têm talvez um potencial de escala maior. Porque quando a gente olha a, a, a a pintura grande, né? A gente tem tem alguns negócios que são mais tradicionais. E tem outros negócios que, comparativamente a outros cenários, outras cidades, eles têm um potencial de inovação maior, né? Uhum. Então, para a economia, talvez são negócios que podem trazer mais valor agregado, né? Que podem trazer empregos, né? Com salários maiores, que podem gerar um impacto maior, às vezes, na nossa economia. Dando um exemplo aí, por exemplo, recente da Conta Azul, né? Que começou como uma empresa pequenininha, de tecnologia, voltada para a parte financeira das empresas. Hoje é um RP completo, né, com frente de loja, com tudo. O principal sistema financeiro para pequenas e médias empresas do país, que foi recentemente comprado por 300 milhões de dólares por uma empresa norueguesa. Né? Então, claro que esse tipo de negócio a gente quer fomentar cada vez mais. Né? Tem a transição energética, tem inteligência artificial, robótica, tem uma série de coisas
super inovadoras, né? Que a gente quer que Joinville continue crescendo e florescendo nesse sentido, como foi no passado com fundição, com a Tupi, como foi com compressores, com a Embraco, né? O que vai ser o nosso futuro daqui a pouco? Talvez a gente esteja falando, cara, Joinville é um polo de drones. O Joinville é um polo de foguetes, é um polo de... A gente quer que Joinville chegue lá, mas precisa trabalhar agora, né? Mas, de novo, o nosso ecossistema existe para estimular a inovação em todos os sentidos. Então, quando a gente fala de inovação, é preciso até desmistificar isso, né, Fernando? Claro. Nós não estamos falando só de startup. Uhum. Não é de startup que a gente está falando. Claro que startups são mais facilmente associados à inovação, porque trabalham com tecnologia. Mas a gente não está falando só de startup, a gente está falando de, como que as empresas tradicionais da nossa economia, né, que estão lá na CIG, por exemplo, em diferentes núcleos, como é que elas conseguem trazer mais inovação? Porque inovação, eu queria fechar dizendo o seguinte, Joinville, por exemplo, tem o PDEM, né, o Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal, que tem algumas coisas lá. Tem logística, tem saúde, tem turismo. Uma delas é a inovação. A inovação, ela é transversal a todos os outros. Sim. A inovação, ela sozinha, ela não existe. Não tem, eu sou uma empresa de inovação. O que tu faz? Tu é, então, entendeu? Não existe. Eu sou uma empresa ou de saúde, ou de metal mecânica, eu sou uma empresa de turismo, de logística, né? Isso. Então, assim, é isso que as empresas são. Exato. Inovação, então, é o quê? Transversal a todos os segmentos, não é só sobre software, sobre IA, né? Não, gente, é sobre tudo, é sobre empresa têxtil, sobre o cara que faz comida, é sobre, sabe? Inovação está num processo novo de panificação, que a pessoa está fazendo lá na padaria dela, lá no bairro, né? Um jeito diferente, um produto novo, que ela está inovando. Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é essa. Nós, enquanto ecossistemas, né, enquanto ecossistema Joinville, a CIG, as universidades, o poder público, estamos preocupados em elevar a inovação em todos os sentidos da nossa cidade. Ótimo ponto, Rogers. Nós na Cofound buscamos fazer uma provocação que inovação é criatividade emitindo nota fiscal. Você tem que resolver o problema, mas tem que emitir nota fiscal no final, porque senão não adianta. E aí eu quero puxar, Fernando, a importância do Prêmio Inova CIG, né? A gente falou de tantos casos aqui, mas infelizmente nem todo mundo tem conhecimento, tem a informação para fazer a inovação acontecer na sua empresa. E a CIG, como uma entidade tão importante aqui para Joinville, com tantos cases dentro da casa, está promovendo esse prêmio para prestigiar, né, as iniciativas, os projetos das empresas associadas. E eu queria que tu explicasse para o pessoal o que é o Inova CIG e a importância dele para tudo isso que nós conversamos aqui. As tuas perguntas foram muito bem estruturadas, Déia, e elas tentaram desmistificar a questão da inovação, né? Só que quando você tenta desmistificar, isso é bem importante. Uhum. Só que tão importante quanto isso é reconhecer, Sim. né? Uma das necessidades do ser humano é ser reconhecido. O ser humano tem 5 necessidades básicas e, dentre elas, uma delas é ser reconhecido. É fisiológico, né? Faz parte da natureza do ser humano. E as empresas são formadas de seres humanos. Uhum. Então, o Prêmio Inova CIG, Rogers, ele é a provocação, ou a contribuição, melhor dizendo, que a CIG dá às empresas associadas de reconhecimento a todo esse complexo e diário movimento de inovação. O Prêmio Inova CIG, ele chega para dizer o seguinte, olha, nós reconhecemos o que você faz é importante, e por isso a comunidade empresarial e a comunidade joinvilense do Estado e brasileira e até internacional precisa saber disso. Então, a gente vem com o prêmio, a implementação do Prêmio Inova CIG, ela é justamente a concretização desse reconhecimento para dizer para as empresas que continua valendo a pena inovar, né? Seja com o prêmio ou sem o prêmio. O prêmio é uma chancela, o prêmio é uma espécie de um selo, de um reconhecimento, porque para o empresário também é desafiador a inovação, né? A inovação, ela também passa, querendo ou não, a gente não pode poetizar que só isso, a respeito da inovação, ela requer, em determinado momento, investimento. Não quer dizer que toda a inovação tem que ter investimento, mas boa parte dela, sim. E para o empresário é desafiador quando ele ainda não tem
a inovação dele emitindo nota fiscal, ele persistir Uhum. no incremento Tem de uma dinheiro curva, e né? colocar de uma curva que ela pode ser de longo prazo, Uhum. para que aquele produto que ele está tentando solucionar, que ele está tentando criar, até ele chegar no mercado e o público reconhecer aquilo, teve muito tempo de investimento, Sim. teve muito tempo. Às vezes não é nem tempo, né, investimento financeiro, mas é o tempo dele dedicado Claro, a sem a dúvida. todo esse processo. Então, ou seja, ele se pergunta também, o empresário todo dia se pergunta: será que vale a pena continuar Uhum. pensando sobre isso? Será que o meu cliente vai reconhecer isso? Será que o meu cliente vai comprar isso? Ou vai comprar esse serviço? Ou vai comprar esse produto? O prêmio vem para isso, para reconhecer, para dizer para o pequeno, para o médio e para o grande, na categoria de produtos, processos e serviços, que tudo aquilo que foi empenhado ali dentro daquele projeto vale a pena e que merece ser conhecido por toda a comunidade. Eu acho que outro ponto que para mim é bem importante do prêmio é trazer esses cases para gerar referência, né? Claro. Porque às vezes eu posso pegar uma ideia de um dos projetos que vão ser apresentados lá, né? Vai ter um Exato. evento de pitch day, que vai acontecer a apresentação dos projetos. Eu, como empresária, estou sentada lá, escuto uma iniciativa que eu posso aplicar na minha empresa, né? Então, compartilhar e gerar referência também é uma provocação super Total. importante do prêmio. E aí quero trazer para o Roger isso, assim, né? O quanto o conhecimento, a informação, o fomento é importante para promover a inovação dentro da nossa cidade. Como que tu avalia isso? Eu avaliei como fundamental, né? Fundamental, porque quando a gente fala de inovação, como a gente já disse tantas vezes aqui, as pessoas têm a impressão que inovação é algo muito complexo, né? E explicar conceitos complexos, a melhor forma é você simplificar e trazer exemplos concretos, que daí as pessoas conseguem materializar, né? Então, Isso. se a gente vê lá no Pitch Day, no evento, né, do prêmio da CIGA, as pessoas contando desses exemplos de uma inovação de processo, de uma inovação no serviço, a pessoa passa a olhar, talvez, a inovação de um jeito diferente, mudar a perspectiva dela, né? Sim. Então, é muito melhor eu ouvir exemplos concretos de gente que inovou, sem necessariamente um processo complexo de tecnologia ou caro que requereu muito investimento, e eu pensar, pô, agora eu estou vendo a inovação de um jeito diferente. Acho que agora eu posso pensar em que eu estou inovando também, né? E Uhum. estimular as pessoas na minha empresa a inovarem também. Então, é fundamental que a gente tenha esses exemplos, né? Que a gente verbalize, dê visibilidade, que a comunidade conheça esses exemplos. Tem gente, muita inovação acontecendo em Joinville. A gente não faz ideia Uhum. das coisas incríveis que estão acontecendo dentro das empresas, dentro dos laboratórios, dentro das universidades, sabe? Temos pessoas talentosíssimas mesmo. Acho que, quando você falava, Fernando, eu ficava pensando assim, o brasileiro, ele é muito criativo, porque a necessidade ela é mãe da criatividade, né? Uhum. Como a gente tem muita restrição e falta muita coisa, a gente tem que pensar, né? Não diz aquela brincadeira, aquele meme, né? A NASA tem que estudar o brasileiro, né? E o brasileiro acha cada solução criativa para as coisas. Então, nós somos muito criativos, nós somos inventivos, somos inovadores, né? Mas a gente não se vê desse jeito. Então a gente tem essa síndrome, não. Quem que é inovador? O japonês, né? O americano. O brasileiro não se vê como alguém inovador, né? Então, por que eu acho? Porque a gente não reconhece na nossa história essas pessoas, essas empresas que são baita cases de inovação. Não sei se vocês sabiam, mas assim, sabe quem desenvolveu o câmbio automático dos carros? Foram dois engenheiros brasileiros que foram para os Estados Unidos, levaram essa invenção e a GM comprou essa invenção. Mas hoje, se existe carro com câmbio automático, foi porque dois brasileiros inventaram isso. Uhum. E essa parte da história da indústria automotiva não é contada. Todo mundo referencia, né? Ford referencia, né? A história da indústria alemã, né? A família Mercedes, né? Começando os carros. Mas e aí? Cadê essa parte da nossa história que o brasileiro não conhece? Uhum. Né? Cadê? Que todo mundo na escola não vê falar, por exemplo, né? Desses engenheiros que criaram o câmbio automático, ou das tantas outras invenções que a gente teve. Então a gente realmente precisa, né? A gente precisa de mais prêmios, sabe? A gente precisa reconhecer, a gente precisa ter busto de gente que criou coisas inovadoras que mudaram a realidade, entende? Ótimo. A gente tem que ter busto, homenagem, nome de prédio, sabe? Nome de prêmios com essas pessoas que marcaram a nossa história, né? Com certeza. E não parou em Santos Dumont.
É isso que eu quero dizer, sabe? Não parou lá, gente. Tem muita gente que veio depois e fez coisas maravilhosas e a gente não está contando, a gente não está reconhecendo. Então, parabéns pela CIG, por essa iniciativa, né? É algo que Joinville precisa cada vez mais de instrumentos para dar visibilidade para essas histórias inovadoras. Excelente. E outra coisa que eu também gostaria de destacar no prêmio é trazer também essas iniciativas que podem ser potencializadas através de fomento, né? A CIG, Joinville, participa de importantes articulações com o governo para buscar verbas e incentivos à inovação. E existe vários mecanismos hoje, né, em Joinville, em Santa Catarina, e o prêmio também vai trazer luz, né? Vai trazer essa informação para os empresários poderem usufruir disso nas suas empresas, né? Isso também acho que é uma coisa importante para a gente destacar. Outra coisa que eu ia trazer também para nós conversarmos, Fernando, o olhar para as pequenas empresas. A gente falou tanto das pequenas, né? O regulamento do prêmio, ele vai sofrer uma alteração ali para simplificar para as pequenas, né? Exato. Legal. Exato. A gente vai alterar justamente porque quando nós estávamos planejando todo o prêmio, nós olhamos e nós entendemos que estava acessível. E Uhum. aí a gente já inovou no próprio processo criativo do prêmio. Porque quando ele estava pronto, a gente resolveu ouvir quem não estava no processo, né? E quem não estava envolvido no processo desde o início olhou para nós e falou o seguinte: olha, acho que cabe uma melhoria aqui. E aí nós acabamos transformando, fazendo um adendo ao regulamento, um adendo da forma correta, né? Não me interpretem mal aqui no adendo, mas nós facilitamos para que o pequeno ingresse. Porque às vezes a gente precisa também ter esse olhar. Os requisitos eram os mesmos para o grande, para o pequeno e para o médio. Só que o grande tem facilidade e não eram coisas difíceis. O grande tem facilidade de produzir aqueles requisitos iniciais. Mas daí, quando nós trouxemos alguns outros stakeholders aí do processo de inovação e dentro da CIG para olhar o regulamento, eles falaram, não, a gente precisa facilitar o pequeno. Isso que está sendo aqui colocado como requisitos é importante, é fácil, mas precisa ser simplificado. Ele precisa ser além de fácil. E aí foi aí que nós mudamos e colocamos algumas outras formas de inscrever, fazendo com que o processo para o pequeno seja ainda mais fácil. Porque isso também é uma questão importante. A CIG, pelos seus 114 anos, e porque nós abarcamos lá dentro da associação as grandes empresas de Joinville e da região, porque muitas nem estão, muitos associados nossos também estão fora de Joinville, se associam nas cidades aqui do perímetro e na sua associação comercial, mas também fazem questão de estar associada a Joinville em função do tamanho da CIG, nós acabamos fazendo com que esse processo da inscrição ficasse facilitado. E me perdi. Você ia falar da importância das pequenas empresas na CIG também, Isso. porque tem bastante pequena empresa. Lembrei. Nós somos taxados por abarcarmos os grandes, mas nós somos formados muito mais por pequenos do que por grandes. Os grandes estão lá, são representativos do seu faturamento, a gente tem conhecimento de tudo isso. Mas quando a gente olha para o número de associados, os quase 2.000 associados que nós temos, CNPJs associados à CIG hoje, a grande maioria deles é do pequeno. E a gente precisa olhar para o pequeno, porque, de certa forma, o grande ele está mais assistido. Ele tem estruturas dentro da sua própria empresa que conseguem viabilizar o desenvolvimento dessa própria inovação. Então, olhar para o pequeno e dizer para ele que ele inova é fundamental. Sim. A Convivas, por exemplo, que é esse exemplo que felizmente você trouxe e não estava combinado, é fundamental. Sim. Porque ela é a pequena, ela é aquela pessoa, é aquela nucleada que participa lá do núcleo das mulheres, né? Que é um núcleo que tem quase 150 CNPJs lá dentro daquele núcleo, que é um núcleo poderoso, que realiza muita coisa na cidade, e a gente precisa dizer para aquela associada, que é ela e o sócio dela, com duas pessoas que são os empresários, que o produto dela tem alto poder de inovação, tem alta taxa de inovação.
E ela precisa concorrer a esse prêmio, na categoria dela, de Claro. produto, Sim, na inovador. categoria pequena. Uhum. Mas ela tem que concorrer, porque não só porque nós precisamos premiar ela ou outra, essa é só um exemplo, mas nós precisamos dar publicidade a ela e todos os outros cases que a gente vai reunir com o surgimento desse projeto de Nova CIG, do reconhecimento do prêmio, especialmente no Pitch Day, que são os projetos selecionados para fazer a apresentação final. O Pitch Day, eu diria assim, ó, é um evento imperdível aos estudantes, aos empresários que querem saber mais sobre inovação, porque é um dia para sentar, ouvir e falar, olha, isso daqui eu posso colocar na minha empresa. Então, eu vou revisar as datas do prêmio para você não perder aí os prazos, né? As inscrições dos projetos vão até o dia 30 de setembro. Então, a gente já desmistificou muita coisa aqui. A CIG está dando suporte para conseguir subir o seu projeto. Então, tem uma estrutura ali de apoio, né, que está sendo feita. O núcleo de tecnologia e inovação da CIG também está dando suporte para os outros núcleos, né? Vão fazer um roadshow para apresentar o prêmio. Joinvale também é parceiro dessa iniciativa, vai estar conosco também, né, nesse evento do Pitch Day. O Pitch Day vai acontecer dia 6 de novembro, vai ser a apresentação dos projetos, também vão ter outros conteúdos ali para o pessoal participar, aprender, enfim, compartilhar. Essa é a ideia, né? Você mesclar o grande e o pequeno para um aprender com o outro e compartilhar esse conhecimento. E o dia da premiação oficial, né, que vai ser a entrega dos prêmios, é dia 24 de novembro. Então, atento aos prazos aí, que são datas importantes, e já coloquem nas suas agendas. Gente, quero agradecer, né? Nosso tempo está acabando. Vou deixar aí vocês com uma frase final, uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, para encerrar nosso papo aí sobre desmistificar a inovação e a importância da inovação em Joinville, que eu acho que é uma coisa que a gente falou bastante, né? Com certeza. Daí o papo foi muito agradável, que nós possamos ter outras experiências dessas para falar sobre outros temas também. Então, aqui, como diretor executivo da CIG, eu deixo aqui o convite a todos que estão nos ouvindo aí, que estão assistindo o podcast ou ouvindo, que a gente tenha, que você seja, que a gente tenha conseguido, através da divisão aqui dessas nossas falas, a minha, do Roger e da Deia, provocado você a olhar para a sua empresa, olhar para aquilo que eventualmente o teu vizinho, o teu pai faz, ou um outro colega faz, e traz esse projeto para o Prêmio de Inovação do Inova CIG. Ele é aberto a todos. Se você trabalha numa grande empresa, olha lá dentro da tua grande empresa, ou para a média empresa, e provoca o líder da tua área, ou o gerente, para ele colocar aquela inovação que foi criada na empresa no Prêmio Inova CIG. Nós queremos conhecer todos os processos de inovação que foram implementados em Joinville para reconhecer e podermos nos inspirar com esse trabalho de inovação que as empresas fazem. Então, convido a vocês a estarem conosco nessa oportunidade e também, com isso, mais perto da CIG no dia a dia. Ótimo. Rogers, faz a fala final aí para a gente fechar nosso papo. Claro, obrigado pelo convite, Déia. Foi uma conversa, assim, sobre um assunto que eu sou apaixonado, então é um prazer falar sobre isso, né? E acho que a gente precisa falar mais vezes, né? Então, acho que o Prêmio de Inovação da CIG, ele dá essa oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre inovação, sobre diferentes formas de inovar. Então, o convite para todo mundo que está nos assistindo, nos vendo, né? Não perca essa oportunidade. Escreve o seu projeto mesmo, né? Seja ele de produto, de serviço, de comércio, inscreva, porque é a chance de dar visibilidade para esses intraempreendedores, né? Ou mesmo para empreendedores pequenos que inovam no dia a dia, que têm soluções diferentes para os problemas. Então, vamos recuperar essa identidade, né, de Joinville, de pessoas e empresas inovadoras. Esse é o meu convite para todo mundo e deixo aqui meu agradecimento mais uma vez por esse bate-papo muito agradável. Obrigada a vocês.